Começando então nossa primeira aula de Geografia para o segundo ano. Então, de acordo com o combinado, a gente está iniciando desde lá do início do bimestre. Então, a gente vai ter a nossa aula, o nosso bimestre, dividido em 4 aulas. Então, hoje a gente vai começar com a primeira parte, retomando aí o início do nosso bimestre. Então, o que a gente tem que entender? Geografia no estado do Rio de Janeiro, na rede estadual de ensino, é baseado no chamado currículo mínimo. E o currículo mínimo determina o que a gente vai estudar em cada bimestre. Então, o primeiro bimestre do segundo ano, globalização em blocos econômicos. O principal objetivo, analisar o processo de globalização e a organização da economia mundo em blocos. Né? A gente começa falando então do capitalismo, suas fases e seu significado. Então, o capitalismo teve origem na Europa entre os séculos 13 e 14, com a desestruturação do feudalismo, do sistema feudal, quando houve o renascimento urbano e comercial, com o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que se dedicava ao comércio e às atividades financeiras. Então, quais são as principais características do capitalismo? O principal objetivo é a busca do lucro. Então, é um sistema econômico em que a riqueza é gerada pelo lucro, baseia-se na propriedade privada dos meios de produção, tem no dinheiro o seu principal meio de troca. Então, hoje a gente vive numa sociedade monetizada, tem no dinheiro o principal meio de troca, funciona segundo a lei da oferta e da procura, e tem como característica também o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador vende sua força de trabalho recebendo um salário em troca. Se vocês desejarem, eu posso fazer um vídeo separado, mais econômico, discutindo o que é propriedade privada, lucro, lei da oferta e da procura, inflação, entre outras coisas do ponto de vista econômico. Eu posso fazer um vídeo separado para explicar isso para vocês, se vocês assim desejarem. A gente divide o capitalismo em 3 ou 4 fases, aí vai depender do livro que você estiver lendo. Por exemplo, a gente pode dividir o capitalismo em comercial, industrial e financeiro, e ter uma outra divisão que faz a divisão do capitalismo em comercial, industrial, financeiro e informacional, que é a divisão que eu gosto e utilizo. Depois, quando chegar na parte do capitalismo informacional, eu explico direitinho para vocês. Então, o que é o capitalismo comercial? Com a desestruturação do feudalismo e o renascimento urbano e comercial, começou a expandir as relações comerciais entre os países. Né? Então, o capitalismo comercial, alguns livros vão chamar de pré-capitalismo, não sei qual o motivo, é marcado pela expansão marítima das potências europeias em busca de novas rotas de comércio com o estabelecimento de colônias nas Américas e na Ásia. Então, há uma expansão do mundo naquele momento, né, com a incorporação de novos territórios aos sistemas de produção, surgindo aí, então, o capitalismo comercial no seu período de início e consolidação. Então, as potências europeias, os países imperialistas, estabeleceram colônias, né, nas Américas e na Ásia e novas rotas de comércio. Financiada pelas companhias de comércio, tinha as companhias das Índias de comércio, etc., e instituições financeiras. Aí começa a surgir o que se tornou o conceito moderno de banco, né? E também pelas chamadas monarquias absolutistas, que aí em matéria de história a gente não vai tratar disso agora. Tá joia? Segunda característica do capitalismo comercial, o acúmulo de capitais era resultado da troca de mercadorias pelo comércio. Então procurava se comercializar e encontrar os produtos que tivessem maior valor de mercado, que mais interessasse as regiões que tinham essa demanda por esse tipo de produto. Então, a riqueza no país, resultado das trocas comerciais, e a riqueza era medida pela quantidade de metais preciosos, né? Principalmente ouro e prata. Por isso que teve, na busca por estabelecimento de colônias na América, Ásia e África, as potências europeias, né, os países imperialistas, procuravam sobretudo a exploração de metais preciosos. Os países adotavam práticas protecionistas para proteger as manufaturas nacionais e manter os pactos coloniais. Ou seja, as colônias estabelecidas pelas potências europeias, imperialistas, procuravam estabelecer que essas colônias só podiam comercializar com as metrópoles, né? A chamada divisão internacional do trabalho, que a gente vai ver agora na sequência. Então, por isso, a economia funcionava segundo o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas com intervenção governamental, ou seja, essas práticas econômicas de comércio tinham forte apoio e intervenção dos países.
a fim de promover a prosperidade nacional e o poder dos estados nacionais. Então, esse capitalismo comercial ele ajudou a fortalecer muito a centralidade dos países e as monarquias desses países, né, que tinham essa característica nesse momento. Com isso, a gente tem a chamada Divisão Internacional do Trabalho, também chamada de DIT, onde as colônias enviavam para as metrópoles metais preciosos, especiarias, matérias-primas e compravam os produtos manufaturados das metrópoles. Então aí a gente tem as principais características do capitalismo comercial. Então aqui a gente tem um mapa das grandes navegações mostrando a partir do século XIV e XV como que houve uma expansão das relações comerciais, a incorporação de novos territórios na América, na Ásia, na África, mais tarde na Oceania, essas rotas comerciais ampliando o comércio a partir aí do século XV, né? Esse aí é um dos primeiros mapamundi, né? Feito depois do momento que grande parte do mundo já estava integrado a este modelo comercial. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, e analisar os primeiros mapamundi, que incorpora todos os continentes do planeta, ele acontece a partir desse momento, né? Com as grandes navegações, as técnicas de elaboração de mapas e de localização do espaço geográfico também se aperfeiçoaram, tendo um conhecimento maior do mundo, para vocês aí terem uma ideia. A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial, de meados aí do século XVIII até o final do século XIX. Então ele é marcado pela mecanização da produção, é o surgimento da industrialização, da Revolução Industrial. Se você tiver curiosidade, é só ir lá na aula do terceiro ano do primeiro bimestre, que nós estamos discutindo justamente o processo de industrialização. Você pode assistir a videoaula lá e aprender mais sobre a questão da industrialização. Com a utilização do carvão e da máquina a vapor e o desenvolvimento da indústria têxtil e da metalurgia. Você tem uma divisão forte agora surgindo entre o capital, né, a circulação financeira, e o trabalho, com o surgimento forte do trabalho assalariado. Os meios de produção, as fábricas, comércio, propriedades, minas, máquinas, etc., né, e a propriedade privada se concentravam na mão da burguesia, uma nova classe social, enquanto a maioria da população neste momento agora vive apenas da sua força de trabalho mediante o recebimento do salário, como a gente viu nas características do capitalismo. Neste momento, diferente do capitalismo comercial, a gente tem uma diminuição da intervenção do Estado, que passa a atuar na economia, criando infraestrutura e desenvolvimento do regime assalariado. Então não é mais interessante o Estado intervir fortemente na economia. Há então um liberalismo econômico onde as relações econômicas têm que se desenvolver. Isso então se deve ao que eu acabei de falar agora, o desenvolvimento do liberalismo econômico. O que isso significa? O Estado deveria garantir a propriedade privada e a livre iniciativa como as bases para o desenvolvimento econômico. Então, o que deveria regular os mercados não é mais intervenção estatal dos governos, e sim o que regulariza os mercados é a lei da oferta e da procura. Essas aí as principais características do capitalismo industrial. A gente tem algumas imagens aí clássicas sobre o processo produtivo e industrial, o surgimento da fábrica, o surgimento da indústria, né? As principais áreas industriais do planeta, a gente vai ver depois a questão do desenvolvimento do capitalismo nos países. No terceiro ano está sendo discutido a questão da industrialização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e nesse mapa aí a gente consegue ter uma ideia das principais áreas industriais do mundo. A gente pode perceber que concentra-se nos países desenvolvidos, em alguns países subdesenvolvidos, que a gente vai ver depois que são os países emergentes e etc. E terceira fase, o chamado capitalismo financeiro, do final ali do século XIX até meados do século XX. Qual é a principal diferença, as diferenças então do capitalismo financeiro para o capitalismo industrial, né? Há uma concentração e centralização de capitais, com um crescimento rápido de empresas em vários ramos, né? E aí você tem principalmente o desenvolvimento de grandes empresas dos países mais ricos, dos países desenvolvidos. A atuação do Estado agora é como planejador, intervindo na economia somente em momentos de crise, né? O exemplo foi a crise de 1929. A gente tem agora a fusão e incorporação de empresas,
formando monopólios e oligopólios. Então, o monopólio é geralmente quando você tem uma grande empresa que controla determinado setor da economia. E oligopólio, quando um conjunto de empresas, geralmente poucas empresas, né, elas controlam o mercado, estabelecendo ali os preços, não tendo competição, onde a lei da oferta e da procura não vai atuar. Certo? Esses oligopólios e monopólios agora têm a participação e financiamento do capital financeiro dos grandes bancos, com o surgimento das grandes empresas multinacionais. Por isso que é capitalismo financeiro, né? A gente tem a questão das grandes corporações financeiras, principalmente os grandes bancos de investimento, que agora financiam essas grandes empresas, se associam a essas grandes empresas tendo uma fusão de capital, onde hoje você tem no mundo moderno grandes corporações, né, dominando aí vários setores da economia, não só no Brasil e na América, como também no mundo inteiro. Agora, a nova divisão internacional do trabalho vai ser os países subdesenvolvidos, geralmente as ex-colônias ou países que foram cooptados pelas potências da época, passam a fornecer matérias-primas e produtos industrializados de baixo valor, além do lucro das transnacionais e pagamentos de juros e dívidas. Enquanto isso, os países desenvolvidos exportam produtos industrializados de alto valor, geralmente com grande incidência de tecnologia, capitais na forma de empréstimos para os países subdesenvolvidos e investimentos, com a formação da nova DIT, também classificado por alguns autores como um processo de neocolonialismo deste momento agora. Então você tem aí, para ter uma ideia, né, como é que seria o funcionamento da Bolsa de Valores, principal característica do capitalismo financeiro. Então, Bolsa de Valores tem em quase todos os países do mundo onde as empresas compram e vendem ações. Né? Você pode ir lá e comprar ação de uma empresa na Bolsa Brasileira. Né? Então, as empresas chamadas de SA, Sociedades Anônimas, e aí você tem uma pulverização dessas ações, onde as pessoas compram e vendem as ações. Por isso, quando você está vendo o jornal e tem lá a notícia, a Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu tantos por cento, caiu tantos por cento, aquilo dali é um termômetro do funcionamento do capitalismo financeiro. Por isso que tem essa questão aí do peso desses investimentos, dessa circulação monetária nas bolsas de valores de todo o mundo. Se quiserem também eu posso fazer um vídeo separado explicando aí na parte que eu posso falar especificamente de economia, explicando o funcionamento da bolsa de valores, que não cabe nesse momento aqui na nossa aula. Tá joia? Aí tem uma figura bastante clássica mostrando as grandes marcas mundiais e como que elas pertencem a apenas alguns conglomerados, principalmente na área de alimentação, bebidas, vestuário, calçados, higiene pessoal e cosméticos, por exemplo. A gente tem pouquíssimas empresas que são donas de centenas de marcas que você, não sabendo quem é os donos da empresa, você acha que essas marcas elas são concorrentes, quando na verdade elas pertencem apenas ao mesmo dono. Né? Aí tem exemplos mundiais, mas eu vou pegar um exemplo nacional. A gente tem a chamada Ambev, que é uma empresa que surgiu da fusão de duas marcas de cervejaria e hoje ela concentra grande parte do mercado porque ela é dona da Skol, da Antártica, da Brahma e da Bohème. Ou seja, as principais cervejas do mercado, né? Como você escolhe uma ou outra cerveja vai beber achando que concorrentes, na verdade elas pertencem apenas a um único dono, para vocês aí terem uma ideia. E a última fase do capitalismo, chamado capitalismo informacional. Então, olha só, alguns autores não diferenciam o capitalismo financeiro do capitalismo informacional. Alguns autores falam que o capitalismo informacional está dentro do capitalismo financeiro. Só que eu sou um daqueles que acredito, a partir da leitura que eu tenho, nessa divisão do capitalismo em 4 fases. Então, de onde que vem a ideia do capitalismo informacional? Vem a ideia de um sociólogo chamado Manuel Castells, que ele escreve sobre redes e tecnologias, falando do capitalismo informacional. No caso, é este livro aqui, A Sociedade em Rede, de onde a gente pode extrair várias ideias que culminou em a gente chamar a quarta fase do capitalismo em capitalismo informacional. Então, as suas características.
há uma reestruturação do modo de produção capitalista, ou seja, o capitalismo, para sobreviver, ele passa por uma série de transformações a partir do desenvolvimento tecnológico, ou seja, do uso de computadores e uso de tecnologias, permitindo armazenar grande quantidade de dados e transmissão de informação. O conhecimento passa a ser extremamente importante, levando as empresas a investir cada vez mais em P&D, que a gente fala, pesquisa e desenvolvimento, aonde esses avanços tecnológicos agregam cada vez mais valor aos produtos fabricados, aos serviços oferecidos pelas empresas. Por isso que se fala em capitalismo informacional, porque a informação tem um peso importante nessa atual fase do capitalismo aí, do final do século XX, aí, meados e final do século XX, para início do século XXI. Surge então a chamada Sociedade da Informação, ideia do Manuel Castells, que torna a economia global aumentando os fluxos internacionais de mercadoria, pessoas, serviços, valores e informações. A gente vai ver a questão desses fluxos internacionais na aula que a gente estiver discutindo a globalização. Por isso que a gente relaciona essa fase do capitalismo informacional com os processos de globalização que a gente vai ver depois. Todo esse capitalismo informacional agora, ele aumenta a disparidade de distância entre os países ricos, desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, os países mais pobres. Porque esse acúmulo de informação, esse acúmulo de conhecimento se dá através de investimento e aí os países mais ricos tendem a ficar mais ricos e poderosos e os países mais pobres tendem a ficar cada vez mais marginalizados desse processo de desenvolvimento de informação, das sociedades de informação. Surgimento do chamado neoliberalismo, com medidas como redução de impostos, abertura econômica para importações, desregulamentação da economia, para combater reivindicações trabalhistas e sociais, onde o liberalismo econômico tende a tomar parâmetros cada vez mais avançados, principalmente a partir dos anos 80, com o governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos e o governo da Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, e a consolidação dos blocos econômicos e dos processos de globalização. A gente vai ver depois no final do bimestre que a gente está tendo diferentes grupos, sejam eles mais progressistas, sejam eles mais conservadores, que surgiram nesse momento para combater esse neoliberalismo, essa globalização econômica que nós estamos vivendo na atualidade. Então, o capitalismo informacional tem aí um desenho para finalizar a aula, mostrando a importância do conhecimento, dos gráficos, do conhecimento do mundo para a geração de riqueza. Uma riqueza que não é distribuída igualmente entre todos. Então agora a gente tem um momento do capitalismo de informação onde tudo está interligado. Então as reuniões, empresas atuando mundialmente, reuniões via Skype, neste momento que nós estamos tendo esse modelo de aula de educação à distância sendo implementado pelo Estado também devido à pandemia. Tudo isso é possível a partir da globalização, do desenvolvimento tecnológico, do capitalismo informacional. Tá joia? Então, estamos encerrando a aula. Se inscreva no canal, dê o seu like, coloque lá nos comentários sua dúvida e seu questionamento que eu respondo lá para vocês.